Olá pessoal, vamos começar o capítulo 17 do livro O Algebrista. O capítulo 17 trata sobre inequações do segundo grau. Nós já vimos as inequações do primeiro grau no capítulo 12, não é isso? E agora vamos ver as inequações do segundo grau. Bom, só para lembrar, uma equação é uma expressão do tipo igualdade, né? Onde você tem aqui uma certa expressão algébrica igual a outra expressão algébrica. Essa expressão tem uma letra, né? Normalmente x. Essa letra a gente chama de incógnita. Então pode ter x aqui, né? Você tem que manipular essa expressão, que é a equação, até você chegar em alguma coisa do tipo x igual a tanto. Então o objetivo é encontrar o valor de x. A inequação é diferente. A inequação também tem expressões, só que ao invés do sinal de igualdade, você tem um sinal de desigualdade, que pode ser maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, e até pode ser o sinal diferente, né? E aí você vai manipular essa expressão algébrica até ficar com alguma coisa do tipo x é maior ou igual a tanto. Só que normalmente as respostas são um pouquinho mais complicadas do que essa. Na equação, a solução é um valor, ou então dois valores, ou então três valores. É um conjunto de valores, um conjunto finito de valores. Na equação do segundo grau, por exemplo, nós podemos ter duas soluções. Normalmente tem duas soluções, né? É claro que às vezes você pode ter uma solução, que é no caso da raiz dupla, ou então nenhuma solução, que é o caso da equação impossível. A inequação, ela quando tem solução, normalmente são infinitas soluções, porque é um intervalo, né? É um intervalo x maior que tanto, x menor que tanto, ou então a união de dois intervalos e assim por diante. Bem, só para lembrar, claro que eu falei muito rapidamente, nós vamos detalhar isso nesse capítulo. Um detalhe muito importante quando você vai resolver uma inequação é que você tem que ter cuidado com o sinal. Por exemplo, vamos colocar essa continha aqui. Se eu tiver uma inequação assim, x vezes y é maior do que 2x. Aí a pessoa vai se sentir tentada a simplificar por x. Aí eu corto x com x e aí eu fico só com essa resposta aqui. Y é maior que 2, né? Cortou x com x. Olha, eu posso fazer isso, eu posso cortar expressões dos dois lados e simplificar a inequação. Isso aqui não pode ser feito, tá? Porque isso aqui nem sempre funciona no caso da inequação. É a questão do sinal. Quando esse número que você cortou aqui é um número positivo, tudo bem. Mas quando ele é um número negativo, o sentido da desigualdade vai se inverter. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Nós vamos ver exemplos aqui, tá? Então esse negócio de cortar dos dois lados não pode ser feito. Eu vou dar um exemplo em que fizeram isso. Na prova do Colégio Naval de 2016 para 2017, teve uma questão com erro de gabarito. O erro da própria Marinha que fez um gabarito errado, tá? É porque tinha uma inequação desse tipo aqui. A gente chama isso aqui de inequação fracionária. É quando você tem variável no denominador, né? Então a inequação era isso aqui: 1 sobre x menos 1 menos 1 sobre x mais 1 é maior ou igual do que 1 sobre x ao quadrado menos 1. E quando eles foram fazer o gabarito lá, no caso a diretoria de ensino da Marinha, eles eliminaram os denominadores. Você não pode eliminar denominadores numa inequação. Na equação você pode fazer isso, mas na inequação não. Senão você vai achar respostas erradas, tá? Então, mais lá pra frente, no final desse capítulo, eu vou resolver essa questão aqui do Colégio Naval. Eu vou resolver do jeito correto que se resolve isso, e eu vou mostrar qual foi o erro que eles cometeram para resolver isso. No caso, nessa ocasião aí, eles encontraram no gabarito oficial a resposta foi essa, só que é uma resposta errada. Na verdade, a resposta certa é essa aqui, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou resolver essa questão. Muito
Muito bem, então a resolução da inequação do segundo grau é baseada no estudo do sinal do chamado trinômio do segundo grau, como esse aqui, por exemplo. Essa expressão x² menos 5x mais 6, essa expressão algébrica, ela assume vários valores, né? Quando x vale 0, por exemplo, isso aqui dá 6. Quando x vale 1, isso aqui dá 1 menos 5, menos 4 mais 6, vai dar mais 2. Então, para cada valor de x diferente, essa expressão vai ter um valor diferente. Quando você fala que você quer que isso aqui seja menor que 0, você tem que descobrir quais são os valores de x que vão fazer com que o valor dessa expressão seja negativo. Pode ser qualquer valor negativo. Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, não importa. Aqui tem que ser menor que 0, né? Negativo. Bom, em linhas gerais, o que a gente faz para resolver uma inequação do segundo grau? A primeira coisa que você faz é descobrir quais são as raízes. Então, essa é a primeira coisa. Raízes. Tem raízes? Tem duas raízes reais diferentes? Tem uma raiz dupla? Ou é uma equação sem raízes, né? Você sabe que uma equação do segundo grau pode ser impossível também, ela não terá raiz, né? Então, isso é uma coisa que você tem que responder. É uma coisa que você precisa responder para resolver a inequação. Tem que achar as raízes dessa equação original. Sabendo as raízes da equação, você tem meio caminho andado para resolver a inequação. Outra coisa que você tem que fazer é descobrir se a concavidade está voltada para baixo ou para cima. Olha só, se você traçar o gráfico dessa função aqui, esse gráfico é uma parábola. Se você fizer assim, ó, y é igual a x² menos 5x mais 6, né? Isso aqui é o gráfico de uma parábola. Se você traçar aqui os eixos x, y e formar o gráfico, como é que você vai formar esse gráfico aqui? Você tem que saber as raízes. Quais são as raízes dessa função? Quais são os números que anulam essa expressão? São as raízes dessa equação do segundo grau aqui. Se você resolver essa equação do segundo grau, essa em particular, você vai encontrar quais raízes? 2 e 3. Então você encontrou aqui 2 e 3 são as raízes. 2 e 3. E aí você tem que descobrir se essa função tem a concavidade voltada para baixo ou para cima. Ou seja, se ela é assim ou se ela é assim. Você vai descobrir se a concavidade está voltada para cima ou para baixo de acordo com o sinal do termo em x2. Ou seja, o sinal de A, né? Levando em conta que isso aqui é ax2 mais bx mais c, a gente chama de A o coeficiente do termo de segundo grau. Então, quando você tiver o A positivo, a concavidade está voltada para cima. Quando você tiver o A negativo, a concavidade está voltada para baixo. No caso dessa aqui, já que o A é positivo, né, vale 1, então a concavidade está voltada para cima. Então, o formato do gráfico é esse aqui, ó. Esse aqui é o formato desse gráfico. E aí você pode, desse jeito, estudar o sinal. Quando é que essa expressão é positiva e quando é que essa expressão é negativa. Observe que nessa região ela é positiva. Aqui também, né? É positiva. Agora, aqui nessa região, entre as raízes, ela tem valores negativos. Certo? Então, essa expressão vai ser negativa entre as raízes. Se as raízes são 2 e 3, ela vai ser negativa aqui nesse intervalo, tá? Se fosse a concavidade voltada para baixo, seria diferente. Você teria isso aqui, ó. A função seria positiva entre as raízes. Ok? Então, para resolver uma inequação, a gente tem que olhar para as raízes. Aqui temos duas raízes, aqui também duas raízes. E a gente tem que olhar também para o A, que é o coeficiente de x ao quadrado. Aqui a gente tem A positivo e aqui a gente tem A negativo. Então, qual é a regra? Se você tem raízes reais,
reais e diferentes, né? Como nesse caso aqui. Isso tem a ver com o delta do trinômio, né? A gente, quando tem raízes reais diferentes, isso significa que o delta é positivo. Tá, então delta positivo quer dizer que você tem duas raízes. E aí você vai olhar se a concavidade está para cima ou para baixo, ou seja, você vai ver pelo sinal de A. Então vamos colocar aqui, entre as raízes, essa expressão vai ter um sinal contrário ao de A. Contrário ao de A. Sim, é isso aqui que acontece. Ó. Quando você tem o A positivo, entre as raízes será negativo, ou seja, o sinal contrário de A. Entre as raízes, o sinal da expressão é o sinal contrário ao de A. Olha esse outro caso aqui. O A é negativo. Olha só esse caso aqui. O A é negativo, tá vendo? E entre as raízes, o valor da expressão é positivo, ou seja, o sinal contrário ao de A. Se você quiser, você pode lembrar dessa forma. Entre as raízes, será sempre o sinal contrário ao de A. Olha só, se você olhar para essa figura aqui e falar, ah, é sempre negativo entre as raízes. Não, não é que seja negativo entre as raízes. Aqui a expressão é positiva entre as raízes. Ele vai ser negativo entre as raízes quando A é positivo. E aqui é o contrário. Olha só, vamos explicar a mesma coisa por um outro caminho, tá? Vamos formar uma equação do segundo grau que tem essas raízes aqui. Como é que a gente forma uma equação do segundo grau? Conhecendo as suas raízes. A gente usa isso aqui, ó. x2 menos sx mais p é igual a zero, né? Isso aqui é uma equação do segundo grau que tem soma de raízes s e produto de raízes p. Então, você sabendo as raízes, você pode formar a equação. Por exemplo, com raízes 3 e 5, a soma vale quanto? 8. E o produto vale 15. Então, formar a equação do segundo grau, que tem raízes 3 e 5, é só você colocar essa soma e esse produto. Vai ficar isso aqui, ó. x2 menos 8x mais 15 é igual a zero. Ok? Bom, e mais uma coisa. Essa expressão aqui, vamos falar, isso aqui é uma equação do segundo grau, que eu igualei a zero. Isso aqui é o trinômio. O trinômio é uma expressão algébrica. Então isso aqui é um trinômio. Quando você pega esse trinômio e iguala a zero, você tem uma equação. Então, nós temos aqui um trinômio do segundo grau. Quando você iguala esse trinômio do segundo grau a zero, você fica com uma expressão chamada equação do segundo grau. E essa expressão vai ser verdadeira, ou seja, essa expressão vai ser zero quando o x valer esses números aqui, que são as raízes. E a inequação? A inequação é parecida, só que em vez de você ter o sinal de igual, você vai ter um sinal de maior ou menor ou alguma coisa assim. Ok? Bom, agora vamos olhar para o trinômio do segundo grau que a gente tem aqui. x2 menos 8x mais 15. Isso aqui, sozinho, sem o sinal de igual, é apenas um trinômio do segundo grau. É uma expressão algébrica que pode assumir qualquer valor. Muito bem. Vamos colocar esse trinômio aqui numa forma fatorada. Como assim? Você tem que saber fatorar expressões, né? Como é que a gente fatora isso aqui? Eu vou transformar num produto de dois termos do primeiro grau. E quem são esses dois termos do primeiro grau? Seria, vamos falar genericamente, isso aqui é x menos uma raiz multiplicado por x menos a outra raiz. Você sempre pode fatorar um trinômio do segundo grau desse jeito.
x menos uma raiz e x menos a outra raiz. Tem uma diferençazinha aqui. Se você tiver um coeficiente diferente de 1 aqui no x ao quadrado, esse coeficiente vai aparecer aqui multiplicando isso tudo, tá? Mas vamos considerar o caso simples, quando o a vale 1. Então essa expressão aqui pode ser escrita dessa forma. Isso aqui é x menos 3, que multiplica x menos 5. Ok? Então isso aqui é simplesmente a forma fatorada dessa expressão aqui. Então essa expressão, vamos chamar ela disso aqui. Ela é x menos 3 vezes x menos 5. Você concorda que se o x vale 3, por exemplo, essa expressão aqui dá zero? Porque o 3 é uma raiz dessa expressão. A raiz de uma expressão é um valor que faz essa expressão virar zero. E quando você fala, e o que é uma raiz de uma equação? A raiz de uma equação é um x que faz aquela expressão correspondente virar zero. Então aqui a gente fala que o 3 e o 5 são as raízes da equação formada quando você iguala isso a zero. São as raízes da equação. Agora, se você não igualou a zero, você tem só a expressão sozinha. Mesmo assim, você ainda tem raiz, tá? A gente não diria que é uma raiz da equação, porque isso aqui não é uma equação agora, é uma expressão, é um trinômio. Tá? Então, quem são as raízes do trinômio? São os valores de x que fazem esse trinômio valer zero. Ou seja, são as raízes da equação que a gente obtém quando iguala isso aqui a zero. Mas eu não vou igualar a zero não, tá? Vou deixar ele desse jeito aqui. Agora, vamos olhar para essas duas expressões aqui, x menos 3 e x menos 5, tá? E vamos pensar no sinal dessas expressões aqui. Olha só. O x menos 3, quando é que ele vai ser positivo, quando é que ele vai ser negativo e quando é que ele vai valer zero, né? O x menos 3, ele vale zero quando o x vale 3, né? O x igual a 3 vai anular essa expressão. Bota 3 aqui no lugar do x, isso aqui vai dar 3 menos 3, que é zero. Agora, essa expressão vai ser positiva se você tiver o x maior do que 3. Por exemplo, 4 menos 3 vai dar mais 1. Então, essa expressão vai ser positiva quando o x for maior do que 3. Qualquer número maior do que 3 vai fazer com que essa expressão aqui seja positiva, tá? E é claro que se o x for menor do que 3, o que vai acontecer? Ela vai ser negativa. A mesma coisa vai acontecer aqui com essa outra expressão, o x menos 5. Olha aqui, o x menos 5 vai valer 0 quando o x valer 5, né? Porque aí vai ficar 5 menos 5 é 0. Se o x for maior do que 5, o que vai acontecer com essa expressão? Um número maior que 5 aqui vai dar positivo o resultado, né? Tipo 6, 7. 7 menos 5 vai dar 2. Vai ser um número positivo. E o x menos 5 vai ser negativo se o x for menor do que 5. Então nós vamos pegar esse resultado aqui e vamos analisar o sinal dessa expressão. Olha só, nós temos aqui dois pontos críticos, que é o 3 e o 5, tá? Vamos desenhar aqui uma reta numérica, a reta dos reais. E aqui vamos marcar esses dois pontos importantes aqui, o 3 e o 5. Tá bom? E vamos fazer o seguinte, aqui do lado de cima, vamos marcar o sinal da expressão x menos 3, aqui em cima, tá? X menos 3, então, vai ter quais valores? O x menos 3 vai ser positivo para x maior que 3, isso aqui. E vai ser negativo para x menor do que 3. E vai ser 0 se o x valer 3, não é isso? X menos 3 dá 0 quando o x vale 3, dá positivo quando o x é maior que 3 e dá negativo quando o x é menor do que 3. É isso aqui que a gente colocou. E essa outra expressão aqui, x menos 5, ela vale 0 quando x vale 5, é positiva para x maior que 5 e é negativa para x menor do que 5. Então vamos marcar aqui, essa outra expressão, ela vai valer 0 quando x valer 5. Ela é positiva quando x é maior que 5 e é negativa daqui para trás, né? Antes do 5. Se você agora
levar em conta que o sinal deste produto é dado por esses sinais aqui, ou seja, sinais iguais vai dar positivo, sinais diferentes vai dar negativo. Quando um deles for zero, o resultado vai ser zero. Então, resumindo, o que vai acontecer com esses sinais? Nessa região aqui, você vai ter um número negativo multiplicado por um número negativo, ou seja, você vai ter um valor positivo. Para x localizado daqui em diante, você vai ter um número positivo multiplicado por um número positivo. Então o resultado vai ser positivo. E para x compreendido entre 3 e 5, você vai ter um número positivo multiplicado por um número negativo. Então você vai ter como resultado negativo. Ou seja, ficou negativo entre as raízes. Não é exatamente isso que a gente viu aqui? Negativo entre as raízes. É claro, aqui desse jeito, eu estou imaginando que aquela expressão é uma função. Eu estou marcando o x em função do y. E aqui eu não estou preocupado no x em função do y. Eu estou preocupado só com o sinal. Eu só quero saber quando é que os dois fatores são positivos ou negativos para eu poder combinar e formar o sinal. Porque resolver a equação não é dizer quando aquela expressão é positiva ou quando é negativa. Então isso que a gente tem aqui. Então, moral da história. Essa expressão original que a gente colocou, que é x ao quadrado menos 8x mais 15. Essa é a expressão original que a gente usou para trabalhar, né? Vamos considerar que a gente quer que isso aqui seja menor do que zero. Pronto. Aí virou uma inequação. Antes eu tinha apenas uma expressão que podia ser positiva e negativa. Quando eu coloquei aqui um sinal de desigualdade e comparei com zero, eu fiquei agora com uma inequação. Então, resolver essa inequação, que é uma inequação do segundo grau, o que significa? Eu quero saber quais são os valores de x que vão fazer essa expressão ser menor que zero, ou seja, ser negativa. Então, a gente aqui estudou exatamente o sinal dessa expressão. É positivo menor que 3 e é positivo também quando x for maior que 5. E é negativo entre o 3 e 5. E eu quero justamente que seja negativo. Então, para que isso aqui seja verdadeiro, o que eu tenho que ter? Qual é a minha solução? Você vai escrever a solução desse jeito aqui. O x está compreendido entre 3 e 5. Isso aqui. Aqui, o x está compreendido entre o 3 e o 5. Realmente, entre o 3 e o 5, você terá valores negativos. Por quê? Porque você vai estar multiplicando aqui um fator positivo por um fator negativo. Então, o resultado vai dar negativo. É diferente o jeito da gente resolver uma equação do segundo grau, né? Você tem que fazer isso, estudar o sinal do trinômio. Você também pode escrever isso aqui de uma outra forma, usando notação de intervalos, tá? Você escreveria desse jeito aqui, ó. A solução é o intervalo de 3 a 5. Intervalo de 3 a 5. Que tipo de intervalo? Intervalo aberto ou intervalo fechado? É um intervalo aberto, ou seja, o 3 e o 5 não contam na solução, porque você teria zero. Se você tiver o x igual a 3, essa expressão vai dar zero. Se o x for igual a 5, essa expressão vai ser igual a zero. E você não quer que seja igual a zero. Você quer que seja menor do que zero. Então, os extremos do intervalo não estão incluídos. Se estivessem incluídos, seria intervalo fechado, né? Seria assim, 3 a 5. Então, aqui, se você tivesse menor ou igual, o 3 e o 5 serviriam como soluções e a tua solução seria com intervalo fechado, tá? E aqui você teria menor ou igual e menor ou igual também. Quer dizer, maior ou igual, menor ou igual. Muito bem, digamos agora que a gente tenha a seguinte inequação. É uma inequação do segundo grau também, só que aqui a gente tem o coeficiente de x2 negativo, tá? Bom, como é que a gente resolveria isso aqui? A gente pode resolver usando
essa técnica aqui que eu já mostrei. Só que agora eu estou explicando tudo isso de novo por outro caminho, tá? Digamos que você não saiba traçar gráfico de funções. Tudo bem. Então você vai fazer o seguinte, você vai fatorar essa expressão aqui. Fatorar, essa fatoração aqui, a fatoração do trinômio do segundo grau é aquela que a gente chama de produto de Stevin, não é isso? Soma e produto. Produto de Stevin. Então vamos fazer o seguinte, para esse sinal negativo aqui não ficar me atrapalhando, eu vou colocar ele em evidência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar menos, e aqui eu vou botar a expressão entre os parênteses, já com o x ao quadrado positivo. Isso aqui vai ficar menos x ao quadrado menos 7x mais 12. Menor ou igual a zero, né? O que eu fiz aqui? Apenas coloquei menos 1 em evidência, só isso, tá bom? E aqui a gente tem um trinômio do segundo grau que a gente fatora usando produto de Stevin, que é x2 menos soma x mais produto, né? A gente tem essa expressão. Isso aqui fatorado é x menos alguém vezes x menos outro alguém, né? E esse S aqui, claro, quando você tem aqui o sinal menos, menos aqui, tá? Esse S é a soma desses valores e o P é o produto desses valores. Então, olha só, dois números que somados dão 7 e multiplicados dão 12. Quem são esses números? 3 e 4. Então, essa expressão aqui que está entre parênteses, a gente pode escrever assim. Isso aqui é x menos 3 multiplicado por x menos 4, tá? Tá fatorado direitinho. O produto vai dar mais 12. Claro, o sinal de menos está separado ali, tá? Agora aqui, ó, o produto vai dar 12 e a soma aqui vai dar menos 7. Então tá tudo certinho. Isso aqui é menor ou igual a zero. Ok? Então agora vamos estudar a variação de sinal dessa expressão aqui. Só que essa expressão aqui ela é maior, né? Ela tem esses dois termos e tem um sinal negativo aqui. Olha só, quando é que o x menos 3 vai ser zero? A gente vai levar em conta o x menos 3. Ele vai valer zero quando o x valer 3. Vai ser um camarada positivo quando o x for maior do que 3. E vai ser um valor negativo quando o x for menor do que 3. Então aqui eu estou estudando a variação de sinal dessa expressão aqui, tá bom? E agora essa outra expressão aqui, x menos 4. X menos 4 é a mesma coisa aqui, só que o ponto crítico aqui é o x igual a 4, né? Ou seja, essa expressão x menos 4, ela vai valer 0 quando o x valer 4. É a raiz dessa expressão, né? É o valor que anula essa expressão, é o x igual a 4. E acima do 4 vai ter um sinal e abaixo do 4 vai ter o outro sinal. Ou seja, essa expressão vai ser positiva quando o x for maior do que 4 e vai ser negativa quando o x for menor do que 4. Então vamos construir o quadro de variação de sinal dessa expressão aqui. Só que agora eu vou fazer de um outro jeito, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar a expressão x menos 3. Eu vou considerar a expressão x menos 4. E eu tenho aqui ainda uma expressão menos 1, né? Ou seja, isso aqui é o sinal de A, no fim das contas. E olha aqui os números críticos, são os números que anulam essas expressões. Ou seja, o 3 e o 4. Então vamos marcar aqui o 3 e o 4. 3 e o 4. E agora vamos ver qual vai ser o resultado, ou seja, o sinal do resultado. Tá? Então eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz ainda agora, que eu fiz aqui, só que agora eu estou usando um quadrinho, tá? Olha só. Quando x for 3, essa expressão vai ser zero. Então o produto vai dar zero. Quando x valer 4,
essa outra expressão aqui vai valer 0, então o produto vai dar 0, ok? Agora, o sinal dessa expressão e o sinal dessa expressão. Essa expressão aqui, x menos 3, ela vai ser positiva para x maior do que 3. Assim, positivo, positivo. E aqui ela vai ser negativa. E essa outra expressão, x menos 4, ela vai ser positiva. Eu coloquei errado aqui, né? Olha, aqui nunca é tarde. Aqui não é 3 não, aqui é 4. Então essa expressão vai ser positiva para x maior do que 4, aqui 4. Então ela vai ser positiva para x maior que 4 e ela vai ser negativa para x menor que 4. Negativo, negativo. E essa expressão aqui, menos 1, que é o sinal que está multiplicando todo mundo, vai ser negativo sempre. Claro, o menos 1 é sempre negativo, né? E agora a gente vai ver o sinal desse resultado todo. Olha, nesse intervalo de 4 em diante vai ser positivo vezes negativo. Vai dar negativo. Nesse intervalo de 3 a 4, você vai ter positivo vezes negativo. Isso aqui vai dar um positivo, né? Positivo vezes positivo vai ser, então, positivo. E aqui nesse intervalo, ficou sem espaço para eu escrever, esse intervalo aqui conta também. E você vai ter o produto de 3 números negativos que vai ser um resultado negativo. E aqui é 0 e aqui é 0, tá? Então, isso aqui é o sinal dessa expressão. Essa expressão que é, na verdade, a tua inequação original. O que a tua inequação quer? Ela quer que essa expressão toda seja menor ou igual a 0. Menor ou igual a 0, olha só, menor ou igual a 0. Menor que 0 eu tenho aqui, de 4 em diante, tá? Aqui ela é menor que 0. E aqui também, de 3 para trás, né? Antes do 3. E o 0 também serve, porque você quer que seja menor ou igual. Quer dizer, o igual também serve. Então, o 0 também serve. Então, qual seria a solução? Você teria o x menor ou igual a 3 ou x maior ou igual a 4. Isso aqui seria o ou, quer dizer a união de dois intervalos, né? Quando um número pertence a um intervalo ou outro, ele pertence à união desses intervalos. Então você pode escrever isso aqui também na forma de conjunto. Você escreveria assim, ó: a solução é igual ao intervalo que vai de menos infinito até 3, de menos infinito até 3, união com o intervalo que vai de 4 até mais infinito, de 4 até mais infinito. Então essa é a solução da nossa inequação. Nós podemos escrever ou desse jeito ou desse jeito aqui. Então, inequação do segundo grau é assim que a gente resolve. Estuda a variação de sinal. Ou então você já pensa no resultado direto da parábola, né? Concavidade para cima, para baixo, entre as raízes, sinal contrário de A. É muito importante a gente entender que a solução de uma inequação do segundo grau tem tudo a ver com as raízes do trinômio e com o sinal do coeficiente A. Para isso, nós vamos mostrar aqui uma outra resolução de uma outra inequação. Essa inequação aqui. (2x² menos 18x mais 28 é maior ou igual a 0). Nós vamos começar colocando em evidência 2 aqui nessa expressão. Então isso aqui vai ficar 2 vezes x² menos 9x mais 14 é maior ou igual a 0. E agora essa expressão aqui é um trinômio do segundo grau que nós vamos fatorar. A gente pode fatorar isso aqui usando o produto de Stevin, né? Soma e produto. Então, aqui a gente tem... vai ficar alguma coisa do tipo x menos uma raiz e x menos a outra raiz. E essa soma das raízes aqui é 9. A soma é 9 e o produto é 14. Então, quem são os dois números que somados dão 9 e multiplicados dão 14? São
os números são 2 e 7, né? Então a gente pode escrever essa expressão aqui como x menos 2, que multiplica x menos 7. Isso é maior ou igual a zero. Então, olha só que temos aqui 3 parâmetros. Nós temos o coeficiente A, que a gente colocou em evidência aqui, e ele está multiplicando o restante da expressão. E esses 2 outros parâmetros aqui, 2 e 7, são as raízes do trinômio, ou seja, são os valores que anulam a expressão. Ou seja, se eu tivesse aqui uma equação do segundo grau, do tipo x2 menos 9x mais 14 é igual a zero, o 2 e o 7 seriam as raízes dessa equação aqui, né? X igual a 2 ou x igual a 7. São os números que anulam a expressão. Então vamos olhar para esses 3 parâmetros aqui, o coeficiente A e as 2 raízes. Falando genericamente, se a gente tiver um trinômio do segundo grau, ax2 mais bx mais c, nós sempre vamos poder reescrever esse trinômio na forma fatorada, que seria A, que multiplica x menos uma raiz, vamos chamar as raízes de x1 e x2, e aqui x menos a outra raiz, x menos x2. Então nós podemos exprimir aquele trinômio do segundo grau usando esses 3 parâmetros, o coeficiente A e as raízes x1 e x2. É muito importante que você lembre que existe uma relação importantíssima entre as raízes de um trinômio e o sinal do A, né? O sinal do coeficiente de x ao quadrado. Para isso, nós vamos demonstrar aqui o gráfico de uma parábola que representa o trinômio do segundo grau. Vamos utilizar essa mesma parábola que a gente usou ainda agora. Nós vamos colocar aqui que A é igual a 2. Vamos colocar aqui uma raiz. Vamos chamar uma raiz de x1 e outra de x2, tá? A raiz de x1 vamos chamar de 2. E a outra raiz, x2, vamos chamar de 7. Então nós atribuímos valores aqui 2 e 7 para as raízes x1 e x2. E vamos formar o trinômio do segundo grau com a fórmula y é igual a A, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Então aqui nós temos o gráfico dessa função do segundo grau, ou desse trinômio do segundo grau, que é uma parábola, né? Então observe aqui. Colocando valores de A igual a 2, ó, fizemos A igual a 2, e as 2 raízes sendo 2 e 7, e formando esse trinômio aqui, A que multiplica x menos uma raiz e x menos outra raiz, o programa aqui já substituiu esses valores que a gente deu e encontrou isso aqui. 2x ao quadrado menos 18x mais 28, que é justamente o trinômio que a gente usou ainda agora, né? Observe aqui o seguinte, esse aqui é o gráfico desse trinômio. Esse aqui é o eixo x, tá? Isso aqui corresponde aos valores negativos de y, ou seja, o y é o seu próprio trinômio. Então, o trinômio é negativo aqui nessa região, ou seja, para os valores de x iguais a... Quem são esses valores de x aqui? Ó? 2 e 7, que são justamente as raízes. Ó? 2 e 7. Então, a gente observa que o trinômio entre as raízes vai ser negativo. Isso vai ser negativo, mas não é que ele vai ser negativo sempre. Ele sempre vai ter o sinal contrário ao de A. Então, já que o A é positivo, ele fica negativo aqui. E positivo fora das raízes, né? Fora desse intervalo. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos mexer nesse valor de A, tá? Aqui a gente pode alterar o valor de A. A gente colocou como valor 2, mas a gente pode alterar aqui para... Ó, a gente pode mudar até 5. Eu posso alterar esses números, tá?
Observe que quando a gente mexe aqui no valor de A, isso não altera as raízes. Ou seja, o trinômio continua cortando o eixo x nos pontos x igual a 2 e x igual a 7. Porque eu não mexi nas raízes. As raízes continuam sendo 2 e 7. Tá? Se eu quiser mexer nas raízes, ó, eu vou mexer nessa raiz aqui. Nessa raiz aqui que está com valor 2, eu vou aumentar o valor dela. Olha ali. Aumentei essa raiz aqui para 5. Tá vendo? Aumentei para 5. Ó. A primeira raiz é 5. Então, agora está cortando o eixo x no ponto x igual a 5. E a outra raiz, que é o 7, eu não alterei. Mas eu posso alterar. Vamos mudar essa outra raiz aqui para 10. Eu posso aumentar até 10. Olha aqui, então eu aumentei para 10. Então, observe que todo esse tempo, o trinômio ficou negativo entre as raízes. As minhas raízes agora são 5 e 10. E o trinômio está negativo entre as raízes e positivo fora das raízes, né? Quer dizer, vai ser positivo para x menor que 5 e para x maior do que 10. Se eu alterar o valor de A, vamos fazer agora o A ficar negativo. Ó, eu fiz o A ficar negativo agora, tá? Observe que fazer o valor de A ficar negativo não muda em nada as raízes, claro, porque a raiz é um parâmetro, outra raiz é outro parâmetro, e o A é um outro parâmetro. Eu estou mexendo apenas no A, não estou alterando as raízes. É claro que a fórmula desse trinômio do segundo grau vai ficar diferente conforme eu mexo no valor de A. Olha aqui, ó. Observe como é que essa fórmula aqui muda quando eu altero o A, tá vendo? Ela fica diferente. Mas todos esses trinômios diferentes aqui, eles têm as mesmas raízes, porque eu mantive essas raízes fixas aqui em 5 e 10. Então, isso que você tem que lembrar sobre o trinômio do segundo grau. Ele tem 3 parâmetros importantes quando você coloca nessa forma, que é a chamada forma fatorada. Você tem o trinômio, você não escreve ax2 mais bx mais c. Você escreve a que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Então, ele vai ter um sinal entre as raízes, que é aqui dentro, e vai ter outro sinal fora das raízes, que é aqui fora e aqui fora. E que é esse sinal, positivo ou negativo? Vai depender do A, né? Entre as raízes, o sinal vai ser sempre o sinal contrário ao de A. Então, se eu coloquei aqui o A negativo, está menos 0,2, então ele vai ser positivo, quer dizer, o contrário do sinal de A aqui entre as raízes. Se o A virar positivo, eu tornei o A positivo agora, tá? Então, ele passou a ser negativo entre as raízes. E as raízes eu posso mudar aqui, né? Eu mexo nessa raiz e mexo nessa outra raiz aqui. Controlo individualmente as duas raízes. E ele sempre vai permanecer com esse princípio. O trinômio vai ter um sinal entre as raízes, que é o sinal contrário ao sinal de A. Muito bem, então agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre o trinômio do segundo grau, vamos utilizar esse conhecimento para resolver algumas inequações aqui, tá? Todas essas inequações vocês podem resolver como exercício, tem aqui as respostas, tá? Vocês só não resolvam por enquanto essas que eu marquei de amarelo, a C, K, I e O, porque essas aqui, elas vão ter raízes imaginárias, ou seja, o delta é menor que zero, e eu vou mostrar a seguir como é que a gente faz quando o delta é menor que zero, tá? Essa parte que a gente mostrou até agora é quando o trinômio tem raízes reais. Muito bem, então vamos resolver aqui uma dessas. Vamos resolver aqui a letra A. Então a primeira inequação é x ao quadrado mais 3x mais 2 é maior ou igual a zero. Primeira coisa aqui, a gente observa que o A, o coeficiente de x2, é igual a 1, que é positivo. Então a gente sabe, concavidade voltada para cima, né?
E outra coisa que a gente faz é determinar as raízes do trinômio. Nesse trinômio aqui, x2 mais 3x mais 2, as raízes são as soluções da equação do segundo grau, né? Então, quem são essas soluções? A gente pode fazer aqui até de cabeça, usando soma e produto, né? Quem são os dois números que somados dão 3 e multiplicados dão 2? São 1 e 2, né? O produto é 2 e a soma é 3. E o sinal? O sinal é o contrário ao sinal de B. Então, as raízes são menos 1 e menos 2. Claro, quando o termo C é positivo, quer dizer que as raízes têm o mesmo sinal. Então, as raízes desse trinômio são menos 1 e menos 2. Você tem que colocar isso aqui na ordem, né? Quem é maior e quem é menor aqui? Essa aqui é a menor. Então, menos 2 e menos 1. Eu coloquei na ordem, né? Esse aqui é menor e esse aqui é o maior. A gente quer que seja maior ou igual a 0. A gente sabe que entre as raízes, o trinômio tem o sinal contrário ao de A, ou seja, vai ser negativo. Então, esse trinômio vai ser negativo entre as raízes. Ou seja, entre menos 2 e menos 1. E você quer que seja positivo, né? Você quer que, nessa inequação aqui, você quer que seja maior ou igual a 0. Então, o valor de x tem que estar fora do intervalo entre as raízes. Ou seja, ou x é menor que menos 2, menor ou igual, porque você quer maior ou igual aqui, então você vai usar menor ou igual, tá? Ou o x vai ser maior ou igual que menos 1. X maior ou igual que menos 1. Então, isso aqui é a solução dessa inequação, que você pode escrever na forma de intervalo também. Você pode escrever assim, ó, solução é o intervalo de menos infinito até menos 2, aqui fechado, né, porque é menor ou igual, então é intervalo fechado. União com esse outro aqui, que vai ser de menos 1 até mais infinito. Vai de menos 1 até mais infinito. E a gente pode ainda visualizar isso aqui graficamente, né? Olha aqui. A parábola que representa essa função aqui tem a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, certo? As raízes são menos 1 e menos 2. Vamos botar na ordem. O menos 2 é a raiz menor e o menos 1 é a raiz maior. Então aqui a gente tem menos 2 e aqui a gente tem um menos 1. E essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Então como é que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó. A gente quer justamente que seja maior ou igual a 0. Então seria essa região e essa região. Ou seja, do menos 2 para cá, inclusive o menos 2, e ainda pode ser do menos 1 para lá, para os positivos, né? Incluindo o menos 1. Então é justamente isso aqui, de menos infinito a menos 2, união com de menos 1 até mais infinito. Então assim você visualiza graficamente. Vamos agora resolver a letra D de delta. Então essa inequação D, ela diz x ao quadrado menos 2x menos 80 é menor do que 0. Ok? Então a gente já vê aqui que o A é positivo, quer dizer que a concavidade é voltada para cima. Então essa parábola que representa o gráfico dessa expressão aqui, desse trinômio do segundo grau, ela é assim, com a concavidade voltada para cima. A parábola vai cortar o eixo x nas raízes do trinômio. Quem são as raízes desse trinômio aqui? Será que tem raízes bonitinhas aqui, racionais, inteiras? Será que dá para resolver isso de cabeça? Olha aqui, ó. Produto é 80, só que é negativo. Então tem sinais contrários, né? Um positivo e um negativo. Portanto, isso aqui não é a soma das raízes, é a diferença. O 2 é a diferença das raízes. Então, quem são os dois números que multiplicados dão 80 e cuja diferença é 2? Quem são esses números?
8 e 10. 8 e 10. São os dois números que multiplicados dão 80 e cuja diferença é 2, né? Agora, e o sinal? Quem vai ser o positivo e quem vai ser o negativo? Qual é a regra que a gente usa? O menor leva o sinal do meio. Então, o menor aqui é o 8. Então, o 8 que vai ficar com este sinal. O menor vai ficar negativo. Então, as raízes são menos 8 e 10. Portanto, essa parábola vai cortar o eixo x nos pontos menos 8 e 10. Tá, e quem é o menos 8, quem é o 10, né? O menos 8 é o menor e o 10 é o maior. Então, aqui a gente tem o 10 e aqui a gente tem o menos 8. Então, marcamos as raízes. Onde é que vai estar o eixo y, então? O eixo y vai estar mais ou menos, quer dizer, o zero vai estar mais ou menos por aqui, né? Então, o eixo y, ele está mais ou menos assim. Pouquinho. Isso. O eixo y vai estar aqui e esse aqui vai ser o eixo x. Então, esse aqui é o esboço do gráfico dessa parábola, né? Desse trinômio do segundo grau. Você quer que essa expressão seja menor do que zero. Para essa expressão ser menor que zero, ou seja, o que é menor que zero? É isso aqui, né? Essa aqui é a parte negativa do y. Ou seja, essa expressão ficaria negativa nessa região aqui, quando o x está compreendido entre as raízes, né? Então, para que isso aqui seja menor que zero, você tem que estar com o x aqui nessa faixa. Ou seja, o x tem que estar compreendido entre 10 e menos 8. Isso aqui é menor ou é menor ou igual? É menor ou igual, porque aqui é menor, né? Se tivesse igual aqui, seria menor ou igual, menor ou igual. Então, isso aqui é a solução da inequação, que eu também posso escrever desse outro jeito aqui, na forma de conjunto, né? Esse conjunto aqui é o intervalo de menos 8 até 10. Intervalo aberto aqui e aberto aqui. Bom, e o que pode acontecer aqui dessa resolução ficar um pouquinho mais difícil é se você tiver uma equação do segundo grau, um trinômio do segundo grau, um pouquinho mais chato de resolver, né? Por exemplo, vamos resolver aqui a letra N de navio. Olha aqui, N. Essa inequação é 10x ao quadrado mais 7x mais 1 é menor do que 0. Ok? Então a gente está vendo aqui, o A é positivo, então a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Então ela é assim. Agora, vai cortar o eixo x nas raízes, se tiver raiz, né? Vamos ver aqui se tem raiz. Pois é, essa equação aqui é chatinha de resolver, porque ela tem um A diferente de 1, né? Para resolver de cabeça é meio chatinho. Mas a gente pode fazer usando a fórmula quadrática, por exemplo. Eu sei que vocês gostam de usar a fórmula quadrática. Vamos calcular o delta. Qual é a mesma fórmula do delta? É B2 menos 4AC, né? B2 menos 4AC. Isso aqui vai ficar 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 10 vezes 1. Então isso aqui vai dar 49 menos 40, que vai dar 9. Legal, então o delta é igual a 9. Então as soluções da equação são menos b, que é menos 7, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 9, sobre 2a. 2a é 2 vezes 10, que é 20. Ou seja, isso aqui vai ser menos 7 mais ou menos 3 sobre 20. Menos 7 mais ou menos 3 sobre 20. Se você pegar o positivo, vai ficar menos 7 mais 3, vai ficar menos 4. Menos 4 sobre 20. Vamos ter duas raízes. Uma vai ser menos 4 sobre 20, que eu posso simplificar aqui por 4, né? Vai dar menos 1/5. Vai dar menos 1/5. E se você tomar aqui o menos, vai ficar menos 7 menos 3 sobre 20, vai dar menos 10 sobre 20, que vai dar menos 1/2. Então, atenção. As duas raízes são negativas, né? Quem é maior e quem é menor aqui?
Entre negativos, o menor vai ser aquele de maior módulo, né? Quem é que tem maior módulo aqui? Um quinto ou um meio? Um meio. Portanto, ele tem duas raízes, vai cortar o eixo x em 2 pontos. Essa raiz aqui é a raiz menor, que é, como elas são negativas, né? É a raiz de maior módulo, que é menos 1/2. E a outra raiz aqui é menos 1/5. Então, cuidado que você pode fazer tudo certinho e acabar errando por causa disso, né? Porque você inverteu as raízes aqui de posição. É só observar que isso aqui é aproximadamente, aliás, aproximadamente não, né? Se você escrever isso aqui como número decimal, isso aqui é menos 0,2. Isso aqui é menos 0,5. Então, esse aqui é mais negativo, então é a raiz menor essa aqui. Você quer... Bom, onde é que vai ficar o eixo? O eixo Y vai estar mais ou menos por aqui assim, né? O Y vai estar aqui, porque as duas raízes são negativas, né? Então, o eixo Y está para cá e as duas raízes estão aqui na região negativa. Você quer que o trinômio do segundo grau seja negativo. Ou seja, você quer que isso aqui aconteça. Aqui é que ele é negativo. Então, para que ele seja negativo, o x tem que estar compreendido entre as raízes. Ou seja, o x tem que estar compreendido entre menos 1/2 e menos 1/5. Agora você também pode escrever na forma de intervalo, ou seja, a gente diria que a solução é o intervalo, aqui é menor, então o intervalo aberto. É o intervalo que vai de menos 1/2 até menos 1/5. Então é a mesmíssima coisa, só que a equação do segundo grau aqui é um pouco mais chatinha, porque teve que calcular aqui o delta, deu fração, né? Mas não tem importância. A solução da inequação do segundo grau é feita pelo mesmo método. Descobre se a concavidade está voltada para cima ou para baixo, a partir do sinal daqui. Descobre quais são as raízes, marca essas raízes na ordem correta, na posição correta, que é da ordem crescente para lá. E aí você vai ver, quer que seja negativo, já que aqui é positivo, então vai ser negativo entre as raízes. Nós vamos agora escrever um trinômio do segundo grau usando aquela fórmula convencional, ax2 mais bx mais c. Então vamos apagar isso tudo aqui. Sai para lá, sai para lá, sai para lá, não quero vocês mais, não quero vocês mais, sai. Pronto, então meu gráfico está zeradinho. Nós vamos colocar aqui o A igual a 1. Vamos colocar aqui B igual a 3 e C igual a 2. E vamos formar o trinômio do segundo grau de fórmula y é igual a ax2 a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Ok? ax2 mais bx mais c. Então está aqui. Esse trinômio, nós já usamos ele aqui ainda agora. E a gente viu que ele tem raízes menos 1 e menos 2, não é isso? A gente resolveu essa equação do segundo grau. Encontramos raízes menos 1 e menos 2. Nós agora vamos mexer nesses parâmetros A, B e C, de tal forma que essa equação fique com raízes imaginárias, ou seja, o delta vai ficar negativo. Vamos colocar aqui o valor do delta, vamos chamar de D. O D é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu apaguei sem querer o gráfico. Então aqui está tudo que a gente quer aqui. Temos o gráfico e aqui temos o delta valendo 1. Tá? Eu vou mexer agora nesses coeficientes aqui. Eu vou alterar o valor de B. Olha só. Conforme você altera o valor de B,
o delta fica diferente, e é claro que as raízes vão ficar diferentes também, conforme você muda o parâmetro A, conforme você muda o B e conforme você muda o C. Só que vai chegar um ponto em que ele não vai ter raízes. Pronto, esse aqui não tem raízes mais. Ou seja, a parábola não corta mais o eixo x. Significa que não existe agora nenhum valor de x que vai fazer isso aqui virar zero. Ou seja, ele não tem mais raízes. Então, olha aqui, o delta virou negativo, tá vendo? Quando o delta vira negativo, é porque não tem raízes. Agora, se eu descer um pouquinho mais aqui, agora o delta, ó, olha o valor de delta aqui. O delta está menos 2,9, está negativo. Eu vou descer um pouquinho aqui, o delta está se aproximando de zero, né? Olha aqui, ó. O delta está se aproximando de zero. Vai chegar uma hora, ó, menos 0,2. Bom, quando o delta vira positivo, você passa a ter raízes. Então, o trinômio do segundo grau, ele só vai ter uma parte positiva e uma parte negativa quando existem raízes, claro. Ele vai ter um sinal entre as raízes e vai ter outro sinal fora das raízes. Mas se não tiver raízes, olha que coisa desagradável. Ó, ele virou agora sempre positivo, ele não tem raízes, tá? Claro, porque o delta está negativo agora. Olha o valor de delta, menos 3,83. Se você virar a concavidade, bom, agora a gente pode mexer na concavidade? Pode. Olha aqui, ó. Você vai ver agora um instante em que o A vira negativo, tá? O A está aumentando. Espera aí, que ela ficou muito grande a parábola. Pronto, vamos dar um zoom aqui. E agora, ó, nesse instante, a parábola inverte a sua concavidade, tá? É quando ela vira de concavidade positiva para negativa. E claro, o A não pode ser zero, né? Porque se o A for igual a zero, você não tem um trinômio do segundo grau. Tá vendo? Você fica com y igual a 5x mais, tá vendo? Não tem mais o termo a ao quadrado, x ao quadrado, porque eu fiz o A valer zero. Então aquilo ali deixa de ser uma parábola, passa a ser uma reta. Quer dizer, essa reta é o limite entre a parábola com a concavidade para baixo e com a concavidade para cima. Vamos colocar essa função agora sem raízes. Vamos ver aqui. Se eu botar um valor de B pequeno, se eu mexer no valor de A. Olha aqui. Eu quero fazer uma parábola agora com a concavidade voltada para baixo, porém com raízes imaginárias. Então eu vou tornar o A negativo. O A virou negativo, então a concavidade ficou virada para baixo. E agora vamos fazer com que ela fique com raízes imaginárias. Olha aqui, pronto, raízes imaginárias. Eu mexi aqui no valor de C para que o delta ficasse negativo. Então, essa parábola aqui, do jeito que ela está, ela também não tem raízes. Então, ela é sempre negativa. É claro, ela vai ser sempre negativa ou sempre positiva. Essa aqui, no caso, ela vai ser sempre negativa. Tá vendo? Então, quando delta é igual a zero, a parábola tem sempre o mesmo sinal, que é o sinal de A. Ou ela vai ser sempre positiva, ou ela vai ser sempre negativa. E se por acaso o delta for exatamente igual a zero? Isso aqui é um pouco difícil a gente conseguir. Vamos fazer com que o delta seja exatamente igual a zero. O delta está valendo menos 0,07, né? Vamos mexer aqui nesse C. Fazer o seguinte, eu vou mudar os valores que o C pode assumir, tá? Eu vou trocar aqui de menos 5 a mais 5. Eu vou trocar de menos 0,5 até 0,5. Agora a gente pode mexer no valor de C. Olha aqui. Consegui fazer o delta virar zero, tá vendo? E olha só o que acontece aqui. Quando o delta vira zero,
parábola tangencia o eixo x, ou seja, a gente vai ter uma única raiz. Então, isso aqui é importante. Quando delta é igual a zero, a parábola ela vai ser ou sempre positiva ou sempre negativa, com uma exceção. Nesse ponto aqui, que é a raiz real que você vai ter, que é uma raiz só. Então, esses gráficos aqui mostram o que vai acontecer quando delta for igual a zero e quando delta for menor que zero. Nesses dois casos aqui, a gente tem delta igual a zero. Tá vendo? Delta igual a zero, delta igual a zero. Quando você tem delta igual a zero, você tem apenas uma raiz só. Uma raiz. Então, a parábola vai tangenciar o eixo x. Então, observe o seguinte. Nesse caso, o trinômio do segundo grau vai ser negativo aqui e vai ser zero aqui. Isso é muito importante você lembrar, tá? Porque já 2 vezes apareceram questões no Colégio Naval e que você tinha que lembrar disso aqui para resolver a inequação. Nesse outro caso aqui, a gente tem o delta igual a zero. Também a gente tem uma única raiz. Só que nesse caso aqui, a concavidade está para cima. Então, o trinômio é sempre positivo e positivo, só que aqui ele tem o valor zero, tá? Claro, com A positivo, a concavidade está para cima. E com A negativo, a concavidade está para baixo. E agora, quando o delta é negativo? Esse aqui é o caso em que você não tem raízes reais, né? O delta é negativo. Então, o delta negativo vai acontecer isso aqui. Ou a parábola vai ser sempre positiva, ou então ela vai ser sempre negativa. Vai depender da concavidade. Se tiver a concavidade para cima, a parábola vai ser sempre positiva. Se tiver com a concavidade para baixo, a parábola vai ser sempre negativa, que é o que a gente mostrou naquele vídeo do programa GeoGebra, né? Então vamos exercitar isso que a gente acabou de demonstrar, fazendo esses exercícios aqui, ó, letra C, letra K, letra C, letra K, letra L e letra O. Ok, então a gente já sabe que essa parábola aqui tem a concavidade voltada para cima. Perfeitamente. Concavidade para cima, porque o A é positivo. Agora a gente tem que ver as raízes, né? Quem são as raízes? Dá pra gente fazer de cabeça? Quem são os dois números que multiplicados dão 40 e somados dão 6? Ah, não tem. Não tem como. Sabe por quê? Isso aqui vai dar um delta negativo. Quem é o delta desse trinômio aqui? O delta, que é B2 menos 4AC, ele vai ficar 36, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 40. Então isso aqui é 36 menos 4 vezes 40, que é menos 160. Então, quanto é que vai dar esse delta aqui? Menos 124. Então a gente tem um delta negativo. Delta negativo significa que não tem raízes. Ou seja, a parábola não vai cortar o eixo X. Portanto, essa parábola aqui vai ser sempre positiva. Positiva, positiva, positiva. Então, já que ela é sempre positiva, e o que você quer na inequação? Que ela seja positiva. Ou seja, qualquer x vai servir. Qualquer x vai fazer com que o valor da função seja positivo. Porque a parábola está com a concavidade voltada para cima e ela nunca vai ter, ela nunca vai se anular, nunca vai virar negativa, né? Então, qual é a solução? Conjunto solução é o próprio conjunto dos reais. Ou seja, qualquer x, né? Qualquer x pertencente aos reais serve como solução dessa inequação. Vamos agora resolver a letra O dos exercícios. Letra O.
O de Oscar, né? Então, essa é a inequação aqui. 10x ao quadrado mais x mais 10 é menor do que zero. Então, essa parábola tem a concavidade voltada para cima, porque o coeficiente de x ao quadrado é positivo. Então, ela está assim, certo? Raízes. Bom, eu vou ter que achar o delta aqui para achar as raízes, né? Quem vai ser o delta? O delta é B2 menos 4AC, que nesse caso aqui vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 10 vezes 10. Caramba, isso aqui deu 1 menos 400. O delta é menos 399, que é negativo. Então, delta negativo significa que o trinômio não tem raiz, ele nunca se anula. Então, o eixo x está assim, ó. Ele não é cortado pela parábola, né? E você quer o quê? Quer que seja negativo. Acontece que essa parábola aqui é sempre positiva, porque ela não tem raízes e ela está com a concavidade para cima. Ela não pode passar aqui embaixo, senão ela teria raízes, né? Ela não pode ser negativa. Sempre negativa seria assim, né? Com a concavidade para baixo. Então, olha só, ela é sempre positiva, ela não pode ser negativa. Então, essa expressão 10x2 mais x mais 10 nunca é negativa. Então, qual é a solução dessa inequação? A solução é o conjunto vazio. Não existe nenhum x que torne essa expressão negativa. Ou seja, essa inequação é impossível? Você pode dizer que ela é impossível, que não tem solução. Na verdade, ela tem uma solução. A solução é o conjunto vazio. Mas é correto falar que ela não tem solução ou que a solução é impossível, tá? Agora, quando você tiver isso aqui em termos de conjunto-solução, o conjunto-solução é esse aqui. Ok, uma inequação do segundo grau, ela fica mais complicada quando você tem a chamada inequação fracionária, né? Que você tem que lidar com denominadores, você tem que ser craque em frações algébricas para poder fazer isso, né? E outra coisa chata, quando você está resolvendo uma inequação, você não pode eliminar os denominadores. Vamos resolver primeiro isso aqui, que na verdade é uma equação, tá? Como é que a gente resolve essa equação? É uma equação que é o quê? Do primeiro grau, do segundo grau? Bom, ela é uma equação fracionária, deve recair no segundo grau, tá? Você tem que somar esses termos aqui, tem que reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Quem são os denominadores? Observe que é uma equação essa aqui, tá? É igual. Então, os denominadores são x menos 2, x menos 1, e aqui a gente tem um denominador 1, né? Eu tenho que tirar o MMC entre esses denominadores. O MMC vai ser justamente o produto desses dois termos aqui, né? X menos 2 vezes x menos 1. Então, aqui vai por x menos 1, aqui vai por x menos 2, e aqui vai pelo produto deles, x menos 1, x menos 2. E aí, como é uma equação, você pode eliminar os denominadores, né? Como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar x menos 1, e aqui vai ficar menos, uma vez, o x menos 2, igual, uma vez, isso aqui. X menos 1, x menos 2. Então, você pode eliminar os denominadores quando você está resolvendo uma equação, tá? O que vai ficar aqui? Isso aqui vai ficar x menos 1, menos x mais 2, é igual, isso aqui vai ficar x ao quadrado, menos 3x mais 2. Aqui vai cortar o x, e aqui vai ficar menos 1 mais 2, vai dar mais 1, e aí eu passo para o outro lado. Então isso aqui vai ficar, no segundo membro, vai ficar x ao quadrado, menos 3x, e aqui eu tenho 2, vai ficar mais 1, vou passar para lá, vai ficar mais 1. Mais 1 é igual a 0. Ó,
É uma equação do segundo grau simples. E ela vai dar raízes irracionais, né? Porque o delta dessa equação aqui, que é B2 menos 4AC, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado 9, menos 4 vezes 1 vezes 1. Isso aqui vai dar 9 menos 4, que é igual a 5. Então, o delta dessa equação do segundo grau é 5. Então, quem são as soluções? As soluções são menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2. Tá, isso aqui é uma equação fracionária que recai numa equação do segundo grau. E aí você tem que observar se essas raízes que você encontrou aqui não estão anulando denominadores. Claro que não, né? Quem é que anularia denominadores aqui? 2 e 1. Seria restrição para essa equação. Então o x só não pode ser 1 e não pode ser 2. Então isso aqui serve, essas soluções servem. Então a resposta, a gente diz assim, o conjunto solução é o conjunto formado por esses dois elementos aqui. 3 mais raiz de 5 sobre 2, vírgula, e o outro elemento do conjunto solução é 3 menos raiz de 5 sobre 2. Então, você está colocando aqui a solução da equação do segundo grau na forma de conjunto, né? Esse é o conjunto solução. Agora, o que acontece diferente se você tiver uma inequação fracionária? Aqui, em vez de ser um sinal de igual, vai ser um sinal de maior, por exemplo. Nesse caso, você vai fazer exatamente da mesma forma, só que você não vai poder eliminar os denominadores, tá? Então, aqui é sobre 1. E vamos fazer o seguinte, vamos passar todo mundo para o primeiro membro. Passando todos os termos para o primeiro membro, isso aqui vai ficar 1 sobre x menos 2, menos 1 sobre x menos 1, e aqui vai ficar um menos 1 é maior do que 0. E agora eu vou tirar o MMC do mesmo jeito, a gente já viu que isso aqui vai ser, o MMC vai ser o produto desses dois. Então aqui vai por x menos 1, e aqui vai por x menos 2, e aqui é o denominador 1, vai pelo produto deles, x menos 1, x menos 2. E aí você não vai poder eliminar o denominador. Isso aqui vai ficar x menos 1 menos x menos 2 menos o produto desses dois sobre o denominador. Você tem que manter x menos 2, x menos 1. Isso você quer que seja maior do que 0. Tá? Então não pode eliminar o denominador na inequação, senão você vai achar uma resposta errada. Às vezes a gente esquece, elimina isso aqui e encontra uma solução errada, né? Então aqui, vamos cortar aqui esse x, corta com esse x, vai ficar menos 1, menos menos 2, isso aqui vai ficar 1, e aqui eu vou ficar com menos... Aqui vai dar um trinômio do segundo grau, x2 menos 3x mais 2 sobre esse produto, x menos 2, x menos 1. Você quer que isso aqui seja maior que 0. Ainda dá para simplificar um pouquinho ali em cima. Ali em cima vai ficar menos x2 mais 3x. E aqui vai ficar menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. X menos 2, x menos 1. É maior do que 0. E aí, acabou? Não, não acabou. Olha só. Você quer agora que essa expressão seja maior do que 0. Você tem que fatorar todo mundo e fazer o estudo da variação de sinal. Aqui ficou esse menos aqui me atrapalhando um pouquinho. Eu vou colocar esse menos ali para fora da fração. Eu vou deixar o menos fora da fração. Pronto, aqui a gente vai ficar com x2 menos 3x mais 1 sobre x menos 2, que multiplica x menos 1. Você quer que isso aqui seja maior do que 0.
Tá? Eu só coloquei o sinal de menos para fora da fração. Desceu aqui um degrau. E agora você tem que estudar o sinal desse trinômio aqui. Aqui já está fatorado em x menos 1 e x menos 2, mas você tem que fatorar isso aqui também. Isso aqui tem raízes reais? x2 menos 3x mais 1. Será que isso aqui tem delta negativo? O delta aqui é 9 menos 4. Vai ter o delta é positivo. Isso aqui pode ser fatorado ainda. Então vamos continuar. O que a gente tem que fazer agora é fatorar todo mundo. Todo mundo tem que estar expresso como produto de termos do primeiro grau, como esses dois aqui, tá vendo? x menos 2 e x menos 1. Eu vou estudar o sinal deles. Essa expressão aqui vai ser positiva para x maior que 1. Essa expressão vai ser positiva para x maior que 2. Eu tenho que também estudar essa aqui. Ela vai ser negativa entre as raízes, né? E positiva fora das raízes. Mas eu tenho que achar quem são as raízes. Quem são essas raízes aqui? Raízes de x2 menos 3x mais 1. Quem são essas raízes? Vamos ter que achar o delta aqui. O delta vai ser B2, que vai dar 9, menos 4AC, que vai dar 5. Então, as raízes desse trinômio do segundo grau vão ser menos B, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Caramba! São duas raízes. 3 menos raiz de 5 sobre 2. E a outra é 3 mais raiz de 5 sobre 2. E aí, olha que coisa chata. Você tem que avaliar quanto é que vale isso aqui aproximadamente, tá? Porque você vai ter que comparar com 1 e com 2 para você saber onde que você vai encaixar. Vai ter que fazer um quadrinho e marcar esses pontos todos no quadrinho. Olha aqui. Já que raiz de 5 é aproximadamente 2,2, aproximadamente. Então, essa primeira raiz aqui, ela é aproximadamente 3 menos 2,2 sobre 2. 3 menos 2,2 sobre 2. Isso aqui vai dar 0,8 sobre 2, que dá aproximadamente 0,4. Então essa raiz aqui é próxima de 0,4. E essa outra raiz aqui é aproximadamente 3 mais 2,2 sobre 2. Então isso aqui vai dar 5,2 sobre 2, é aproximadamente 2,6. Ok? Eu preciso avaliar com essa aproximação essas raízes, porque eu vou ter que colocá-las em ordem. Essa raiz é menor do que essa, mas e como elas estariam em comparação com 1 e com 2? Você tem que saber isso, né? Então eu tenho mais outros dois números que interessam aqui, o 1 e o 2. Vamos colocar esses números aqui em ordem crescente. A gente tem aqui o 0,4, depois a gente tem o 1, depois a gente tem o 2, e depois a gente tem o 2,6, né? Então, essas raízes do denominador estão aqui, né? E essas raízes do numerador estão aqui. Então, eu vou ter que fazer agora um quadrinho de variação de sinal. Eu tenho, então, 4 fatores aqui. Eu tenho o x menos 2, eu tenho o x menos 1, eu tenho esse aqui, o 3 menos raiz de 5 sobre 2, e aqui eu tenho 3 mais raiz de 5 sobre 2, que a gente viu que é aproximadamente isso, tá? Aí a gente marca esses 4 números aqui em ordem crescente. Tá aqui. Esse aqui, esse é o 1 e esse aqui é o 2. Lembrando que esse númerozinho aqui não é o 0,4, tá? Ele é 3 menos raiz de 5 sobre 2. Ok, então agora a gente já pode colocar os sinais que essas expressões vão ter. Olha aqui. Esses dois números aqui são os números que anulam o numerador, são as raízes do numerador. Então, essa expressão aqui
vai valer 0. E essa outra expressão aqui vai valer 0 aqui. Então você põe 0, 0, tá? Essa aqui com sinal de mais, que dá aproximadamente 2,6, ela vale 0 aqui. Mas lembra que não é 2,6, é 3 mais raiz de 5 sobre 2, tá? E esse 0,4 é 3 menos raiz de 5 sobre 2. Ok. Esses outros números aqui que anulam o denominador. Eu não posso anular denominador, tá? É proibido você ter denominador 0. Então vamos colocar aqui, o x não pode ser 1. Aqui, ó, o x menos 1 ficaria 0, mas você não pode. Vamos botar um x aqui, porque é 0, mas não pode, porque senão anularia o denominador, tá? E o outro que anularia esse denominador é aqui, mas você não pode usar. E agora a gente coloca os sinais, ó. Agora eu posso botar positivo e negativo para todo mundo aqui. Vamos começar aqui pelo x, por esse aqui, 2,6. Olha aqui, esse termo x menos 2, vamos marcar aqui o sinal dele, ó. O x menos 2 vai ser positivo quando o x for maior do que 2. E vai ser negativo daqui para cá. Ok? E esse outro termo aqui, x menos 1. X menos 1 vai ser positivo quando o x for maior do que 1. Então aqui, ó, para x maior que 1, esse termo x menos 1 vai ser positivo. Então, positivo para vocês aqui e negativo para cá. Agora aqui, essas outras duas raízes aqui. Claro, você pode colocar direto aqui que vai ser negativo entre as raízes. É, negativo entre as raízes. Essas raízes são essas duas aqui. Então você já pode colocar direto. Ou se você quiser, você coloca desse jeito. Você coloca... Para esse aqui, vai ser negativo antes desse 0,4 e positivo depois. E para esse outro aqui, vai ser positivo acima deste valor. Positivo acima deste valor e negativo antes. Que isso é a mesma coisa que falar que é negativo entre as raízes. Ah, e não esqueça de uma coisa, você ainda tem o sinal de menos aqui, né? Não esqueça dele. O sinal de menos corresponde a menos 1. Ele vai ser negativo sempre. Negativo, 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 negativo. Pronto. E agora ficou meio apertado. Isso não deveria estar aqui. Mas você já pode analisar nesses intervalos todos. Esse intervalo, esse. Qual é o sinal que a expressão final vai ter? Nesse intervalo vai ser aqui, ó, todo mundo positivo, mas você tem um menos. Então, vai ficar aqui negativo. Aqui você vai ter 0. Aqui você vai ter positivo, 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 e você tem 2 negativos, então vai virar mais. Aqui você tem todo mundo aqui. Eu tenho quantos negativos? Eu tenho 3 negativos, então eu vou ter um menos aqui nesse intervalo. Nesse intervalo vai ser um menos. Aqui eu vou ter... menos, eu tenho 4 negativos, então vai ficar um mais. Aqui eu tenho quantos negativos? 5 negativos, então eu vou ter um menos. Caramba! E a gente tem que lembrar do 0, né? Olha só, essa expressão vai ser 0 aqui. E ela vai ter um 0 aqui também. E tem 2 valores impossíveis, 2 valores não permitidos, porque são os valores que anulam denominadores. X igual a 1 e x igual a 2. Então não esqueça deles. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. O que você quer, então? Você quer que isso aqui seja maior do que 0? Então quando é que vai ser maior que 0? Vai ser maior que 0 aqui, nesse trecho. Aqui é negativo, aqui é positivo. Você vai ter ele maior que 0 também aqui nesse trecho. Aqui nesse trecho e aqui nesse trecho. Aqui ele é negativo, né? Negativo, negativo. Então, você quer que seja maior que 0? Então, qual é a solução? O x tem que estar entre esses 2 valores ou então entre esses 2 valores. E você não quer que seja 0. Atenção, é maior do que 0. Então você não quer o 0, tá? Mas se você quisesse, se aqui fosse maior ou igual, você iria querer esse 0 aqui e esse outro 0 aqui também, tá? Então quais são os 2 intervalos aqui que satisfazem a inequação? Esse e esse. Ou seja, a solução é esse intervalo. Quem é esse intervalo? De 0,4 a 1, que na verdade isso aqui é
Não é 0,4, é 3 menos raiz de 5 sobre 2 até 1. Intervalo aberto, porque o x não pode assumir esse valor nem esse, tá? União com esse outro intervalo aqui. Quem é esse intervalo? Você não quer nem esse extremo do intervalo, porque esse extremo dá impossível. Dá um denominador zero, né? E esse outro aqui você não quer porque você não quer que seja igual a zero, você quer maior. Então você não quer esse zero. Então é só essa parte aqui. Vai de 2 a 2,6, ou seja, união com 2 até esse 2,6, na verdade é quem? Na verdade ele é isso aqui, ó, 3 mais raiz de 5 sobre 2. 3 mais raiz de 5 sobre 2. Então isso aqui, pessoal, é a pura verdade. É assim que você resolve uma inequação fracionária, como caiu já recentemente, ano passado, e esse ano caiu no Colégio Naval, inequação como essa, fracionária inclusive, que você tinha que resolver. E tem que saber fazer o tal quadrinho aqui. Vamos fazer mais um?